Sejam todos bem-vindos, mais uma semana, mais um encontro, mais uma possibilidade de transformar o nosso destino naquele destino que a nossa alma espera que a gente possa assumir, realizar, corrigir, acabar essa linguagem que traz para nós todas essas possibilidades. Os nossos mestres, quando convidados para estarem conosco, através das suas palavras, através dos seus exemplos, nós conseguimos incorporar dentro de nós. E quando nós iniciamos esse encontro, acendendo o nosso incenso, que representa aquela nuvem que guiava o povo hebreu dentro do deserto, fazendo com que ele estivesse no lugar certo, na hora certa, acendendo a vela, um ato físico que manifesta a nossa vontade de nos aproximar da luz da criação, do nosso Criador, do nosso lado divino. Então, iniciando através dessas duas ações, nós já estamos transformando esse momento num momento sagrado. Não é simplesmente falar sobre as histórias da Torá, mas é encontrar os atalhos certos, fazer as conexões certas, para que a gente consiga, então, fazer a nossa evolução. Vamos lembrar de forma literal o que aconteceu na porção da semana passada, para a gente poder mergulhar na energia desta semana. Então, vamos fazer primeiro um link entre essas duas energias. Vamos deixar essa vela aqui de lado, mas ela está aqui presente, o incenso também. Então, vamos iniciando. Vamos lembrar que nós estamos dentro da história, uma história de uma batalha entre dois personagens, Yaakov e Esav. Esav, que seria o primogênito, Esaú, e Jacó, que, ao nascer, agarrou no calcanhar de Esaú, mostrando para nós que a luz sempre vai estar presente, ela não desiste de nós, ela não nos larga, e precisamos, então, mostrar, através do nosso livre-arbítrio, qual é a nossa vontade para que ela se manifeste nas nossas vidas. E a gente possa, através das nossas ações, incorporá-la e manifestá-la para que a gente suba junto com ela, nossa elevação junto com ela, nossa aproximação junto com ela. Esse abraço que nós não queremos que ele acabe nunca. Algo da proximidade. Bom, sabemos que essa luta entre esses dois irmãos, arqui-inimigos, ela é uma luta que acontece conosco a cada momento, a cada minuto, a cada dia. São dois lados que existem dentro de nós, um lado positivo, um lado negativo. O lado positivo representado por Jacó, o lado negativo representado por Esaú. Jacó teve que fugir para a terra de Labão. Lá ele se casou com Leia, com Raquel, e as duas servas, Milcá e Zilpá, e ele tem agora 11 filhos e uma filha. E depois dele ter ficado todo o tempo na casa de Labão, ele decide que ele quer retornar à casa de seus pais, aquele local onde Esaú permaneceu.
E ele volta para essa casa, ele volta para a sua terra natal, com muitas posses, com essas 4 esposas, com todos esses filhos que depois vão ser aqueles que vão ser os líderes de cada uma das tribos. E nesse caminho de volta, a nossa matriarca Raquel dá à luz ao 12º filho, a Benjamim, e é feita a sua passagem antes dela chegar na casa de seus pais. Tanto que quando nós vamos para Israel, nós paramos em Belém, aonde existe a sua casa eterna, é lá onde nós energizamos a fita vermelha e é lá aonde amarramos a fita vermelha para receber essa energia de proteção. Vamos voltar então algumas etapas. Essa paraxá se chama Vaishlach, que traduzindo do hebraico, ela quer dizer e enviou. E o que quer dizer e enviou? Quem enviou? Jacó envia mensageiros a Esaú, dizendo que ele está retornando e que ele está chegando. E ele manda, com esses mensageiros, muitos e muitos presentes que são descritos lá no início da paraxá. Vamos lembrar que Esaú ameaçou Jacó de morte. Ele sabe que Jacó se ausentou durante todos esses anos. E ele sabe muito bem na casa de quem Jacó estava durante todos esses anos. Labão, que era o maior feiticeiro da escuridão, uma pessoa que enganava, mentia, não era uma pessoa confiável. Bom, e aí a gente começa a ter vários questionamentos já no nível literal. Tudo bem que Israel é uma terra pequena, mas por que é que ele tinha que avisar Esaú? Já que Esaú era esse ser tão do mal, por que é que Jacó tinha que ir lá enviar, né, um mensageiro para dizer, olha, eu estou voltando? E quando isso acontece, os mensageiros voltam a Jacó e dizem a ele que mesmo com todos os presentes, esse aviso não foi bem recebido. Esaú se prepara, um exército de 400 homens, e vai atrás de Jacó para matá-lo. Várias coisas acontecem nessa paraxá. Nessa paraxá também, aquilo que eu já adiantei na semana passada, Jacó passa uma noite inteira, quando ele recebe esse aviso, ele se afasta e ele vai pensar para ver qual é a estratégia que ele vai ter. E ele passa uma noite inteira lutando com um anjo. Esse anjo que sabemos que era ministro de Esaú, quer dizer, ministro da escuridão. Eles lutam a noite inteira. E quando o dia nasce, esse anjo diz e pede para Jacó deixá-lo partir. E Jacó fala, eu só vou te deixar partir se você me der uma bênção. E a bênção que ele recebe é a mudança do seu nome. Então, de Jacó passa a ser Israel. Israel, que é o sentido de esta é a minha cabeça. O que quer dizer? Quer dizer que ele conseguiu incorporar a consciência da árvore da vida, ele recuperou a sua cabeça, ele recuperou aquela consciência inicial que nós falamos aqui, que a cada ciclo nós queremos chegar um pouquinho mais perto dela. Jacó conseguiu chegar já dentro dessa consciência tão elevada e manifestar dentro dele
todas essas sefirot, que fazem parte da árvore da vida e que nós vamos um dia incorporá-las quando a gente conseguir chegar na era messiânica e vamos conseguir manifestar e ter essa consciência, a consciência do equilíbrio, a consciência da luz, uma consciência no mundo físico sem a contaminação da escuridão e do egoísmo. O que quer dizer mudar de nome? Jacó mudou de nome e a gente sabe dentro da Cabala que a mudança do nome faz parte de um processo que significa um processo, no seu resultado, de elevação. Quando a pessoa muda o nome, por exemplo, quando a pessoa recebe a bênção do nome hebraico, o que aconteceu com essa pessoa? Talvez a gente olhe para ela e veja ela uma pessoa igualzinha como ela era ontem, antes da bênção. Fisicamente, ela pode estar exatamente igual, mas eu até acho que fisicamente, geneticamente, ela ganha algo muito positivo. Mas, talvez aos olhos dos 5 sentidos, ela é uma pessoa exatamente igual. Mas o que aconteceu? Para ela receber essa bênção do nome, mudar o nome, ela passou por um processo em que clipot foram tiradas, ela conseguiu ir além do nível que ela estava e ela se elevou. É exatamente isso que aconteceu com Jacó. Jacó conseguiu se elevar um nível acima. Vamos lembrar que nada é por acaso, e nós estamos no mês de Kislev, ligado a milagres, ligado à restrição, ligado ao equilíbrio. Milagre eu consegui ir além da minha natureza. Qual é a minha natureza? Minha natureza é a natureza física do mundo, da dualidade, uma natureza egoísta e principalmente reativa. Jacó, nesse momento, quando ele recebe esse nome Israel, nome esse que todos os filhos de Israel vão receber quando elevam a sua consciência em cima desse processo de restrição que ele, como carruagem de Tiferet, manifesta aqui no nosso mundo físico, ele está trazendo essa possibilidade que até então ainda não tinha sido incorporada fisicamente aqui em Malhut. Vamos lembrar que nós temos aqui Abraão, Hesed, misericórdia, Isaac, Gevurah, disciplina, força, e agora Jacó, em Tiferet, o equilíbrio. Dentro desse mês, o milagre, então, eu consegui ir acima da minha natureza reativa e, ao sair da caixinha, incorporar essa consciência que Jacó está trazendo para mim através do equilíbrio, o equilíbrio das 3 colunas, não é qualquer equilíbrio, é o equilíbrio das 3 colunas. Eu deixo de ser controlado pelo físico e passo a ser controlado por uma consciência de balanço, de harmonia e de perfeição. Eu recupero essa perfeição que Jacó conseguiu. Essa luta dele com o anjo, ela é uma luta eterna nossa. Mas ele conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer. Essa paraxá traz para nós muitas chaves de como lidar, de forma muito prática, de como nós podemos lidar com situações que parecem situações de ameaça quase intransponíveis. Porque vamos imaginar esse Jacó, que está ele
as 4 esposas, filhos e toda a riqueza que ele traz lá de Labão, e era uma grande riqueza. Ele tem alguns servos, mas ele está sendo ameaçado por aquele irmão assassino, adúltero, do mal, aquele animal, com mais 400 homens. Sabemos que esses mensageiros são anjos. A Torá não determina isso, mas como ela usa a palavra malar, malar pode ser tanto para mensageiro, como pode ser para canal, como pode ser para anjo. Quem são esses anjos? Como o nosso tempo é curto, eu já adianto que estes anjos que ele manda até Esaú são os méritos que ele conseguiu adquirir depois de ter passado todos os anos que ele passou na casa de Labão. Jacó se preparou praticamente com desafios de estar no inferno para conseguir poder retornar à casa de seus pais e poder trazer com ele tudo aquilo que ele conseguiu, que ele recebeu, mas que ele recebeu através do mérito do seu trabalho. Então, se cada história lá é um paralelo do que acontece aqui, cada vez que cada um de nós faz ações de restrição, faz ações em que consegue colocar essa compreensão e essa disciplina de servir à luz na frente do servir ao egoísmo, nós estamos criando anjos, nós estamos criando forças. Cada vez que o oposto disso acontece, cada vez que, através de ações reativas, através de entrar em discussões para mostrar que tem razão, o querer mostrar que está certo, não interessa o resultado, também são criados anjos. Só que anjos que trazem a força da escuridão. Então, cada um, quando está fazendo a sua correção pessoal, está fazendo uma correção pessoal global, porque está ativando a força da luz. Pode parecer que é algo individual, mas não é individual, é global. Essa já é uma das chaves. A outra chave. Adiantando para vocês, sabemos que no fim dessa história, Jacó vai se abraçar a Esaú, novamente. Mas vai existir um momento em que eles vão se enfrentar cara a cara. E qual foi a estratégia que Jacó fez para enfrentar esse arqui-inimigo que queria matá-lo e ter esse final feliz que eu já estou adiantando para vocês qual é? Como ele conseguiu fazer isso? Ele primeiro mandou todos aqueles presentes para mostrar para Esaú, primeiro, que ele estava voltando. Porque se realmente Israel é um país pequeno, mas veja, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha essa comunicação. Ele poderia ter ido, ficado lá num canto, quietinho, resolvendo as coisas dele, e ter deixado Esaú lá do outro lado. Para que ele tinha que ir lá cutucar o irmão? Outra chave. A gente não pode procrastinar aquilo que faz parte do nosso destino. Nós temos que encarar. Fazia parte da correção de Jacó, parte da correção de Esaú. Da mesma forma que para cada um de nós faz parte da minha correção a luz que está sendo manifestada em volta de mim. É minha responsabilidade. Ou eu assumo, como assumiu Jacó,
ou eu fico no meu canto, querendo me proteger de qualquer inimigo. Não entro na dança, vou ficar segura. Eu não preciso fazer nada, eu posso ficar quieta. Ele já está mostrando para nós que essa atitude já não é a atitude correta de lidar com o inimigo. Então, a gente tem que enfrentar o que quer que seja na nossa vida. E se a gente pensar como ele estava desguarnecido, do lado dele nada quase, do lado do inimigo, aquilo gigante. E nós vamos, daqui a pouco, estar falando sobre Hanukkah. E nós vamos ver que é exatamente a mesma coisa que acontece. Você vê, a história ela se repete, nós estamos no mês dos milagres. Porque é exatamente a situação do nascimento de Esaú e Jacó. Primeiro nasceu a escuridão. Depois, através de um trabalho, é incorporado a consciência. Não que a consciência da luz não esteja, a consciência da luz e quem nós somos, seres divinos, essa natureza divina, ela está dentro de nós. Mas quando a gente nasce aqui dentro do mundo físico, uma vez que a gente tem um corpo, uma vez que a gente sai do útero, nós encontramos, então, essa força que quer sugar, que quer receber essa energia para dentro de si, que é a energia do Satã. A nossa natureza, que está dentro de todos nós. Enquanto a gente não reconhece, a gente não consegue dominar. Cada um de nós tem esses dois lados. Cada um de nós está dentro dessa batalha. É muita ingenuidade daqueles que se acham bons, éticos e achar que já dominaram o seu lado negativo. Essa dominação total só vai existir o dia que a gente já não precisar vir mais para cá. Enquanto a gente tiver uma pontinha de negatividade, estaremos aqui no corpinho físico, passando pela inveja, passando pelo egoísmo, passando por toda aquela lista de grandes pecados que a gente já conhece e que a gente acha que não faz parte de nós, porque nós somos pessoas do bem. Mas está tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Então, nós precisamos reconhecer para poder dominar. Essa nossa ginástica espiritual aqui é o quê? É a ginástica espiritual para dar força para esse lado positivo, para que nesse braço de força o lado positivo consiga se sobrepor ao lado negativo. Nós sofremos uma lavagem cerebral tão grande que até a forma que a gente fala com os nossos filhos, e talvez até entre nós, quando a gente faz os julgamentos do certo e do errado, por exemplo, um filho que mente, por exemplo. O pai, a mãe vai fazer uma cobrança desse filho e vai dizer, puxa, filho, você errou. Você não pode mentir para os seus pais. Você tem que corrigir esse seu erro. Nós falamos isso. Ou pode ser que vocês não falam. Eu falo. Eu já falei 1000 vezes. Eu sempre determino. Eu gostaria de lembrar disso tudo 100% do tempo, mas eu tenho muito para corrigir. Então, eu falo dessa maneira. Mas qual seria a forma correta da gente falar? Puxa, filho, você é tão bom, mas dessa vez você deixou o lado negativo te convencer que essa era a melhor opção, né? Fica atento, fica alerta. Na próxima vez, põe o teu lado positivo, põe força nele, você vai ver que você vai vencer. Aí nós estamos injetando positividade, não só para o filho, mas para o amigo que precisa de conselho. Às vezes o pai e a mãe
que precisam de conselho. O funcionário que precisa de conselho. Na realidade, isso não é um conselho. Isso é uma forma, simplesmente, de injetar positividade numa situação negativa. E ao invés de exercer um julgamento que aponta para o outro e, ao mesmo tempo, aponta para mim, e aí eu estou pedindo julgamento para mim, eu vou pagar um preço por isso, porque eu não sei, eu não consigo enxergar o plano completo. Eu estou mudando tudo, é um olhar diferente. Muitas vezes esse tipo de paradoxo a gente não consegue entender direito no nosso dia a dia, não consegue exercer, não consegue falar, mas se a gente tivesse esse ensinamento já desde muito tempo atrás, muitas coisas já teriam mudado na nossa vida. Mas nunca é tarde, por isso nós estamos aqui. A cada semana a gente quer aprofundar um pouco mais. Adianta eu achar que eu tenho que lutar contra o outro? Aonde é a minha batalha, gente? Tudo na minha vida só acontece dentro de mim. Só que eu preciso empoderar meu lado positivo. E ele não se empodera sozinho por passe de mágica. Eu preciso fazer trabalhos, eu preciso fazer ações, eu preciso exercer. Porque o lado negativo já ganhou, infelizmente. Ele já está com essa batalha ganha. Nós precisamos recuperar. É isso que a gente precisa. Recuperar. Então, tudo aquilo que tiver ao alcance de vocês para conseguir recuperar o controle, abraça. Abraça com humildade. Ele ter abaixado, se prostrado, adianta a gente achar que, porque a gente é do bem, a gente está acima do mal? Essa história mostra para nós que isso não faz diferença. A gente pode se achar do bem, mas a gente precisa agir para manifestar o bem. Sem essa ação, nada acontece. Tirar férias durante um tempo, ok. Mas no momento que a gente para de cultivar essa árvore que nasce de cabeça para baixo dentro de nós, a casca volta a cobrir ela inteirinha de novo e não nasce fruto. Então, é um trabalho sem fim e eterno, até o momento que a gente não vai precisar mais estar aqui, tá? Então, vamos ler esse evangelho que quer dizer exatamente isso que eu acabei de falar agora. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vou repetir. Mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele faz a fundação, ele faz a preparação. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Através desse estudo que nós fazemos aqui, a gente consegue que essa raiz dessa árvore da vida vá se tornando cada vez mais estruturada dentro de nós, para que essa consciência sem fim da luz esteja presente, exercendo geneticamente a luz no nosso código genético,
de forma que a gente não vai adoecer mais, cada vez menos, porque a cura é essa. E a consciência da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vai ficando enfraquecida. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Palavras sem ações que valem para nós. Cai a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. E a gente cai. Então, eu achei esse evangelho, se eu não me engano, foi de anteontem. São Mateus 7, 24 e 27. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa. Vamos agora falar de Hanukkah. O que interessa para nós é fazer essa conexão e ter essa vontade de querer abraçar a luz, se incorporar à luz, sair fora da consciência física, sair fora da caixinha, da limitação e trazer essa possibilidade na nossa vida, que vamos lembrar quais e quantos milagres estão sendo manifestados aqui. Esaú foi vencido? Quem ganhou? Jacó. Hanukkah, quem ganhou? Os gregos, que estavam em maior número? Os macabeus. Mas o que está por trás disso? É exatamente isso. Que a luz, no fim, sempre vai ser a vencedora, independente do que quer que aconteça. Se ela ainda não venceu, se o fim ainda não é a luz, é porque a gente ainda não chegou no fim. Ok? Então, Hag Hanukkah Sameach para vocês, que a gente possa juntos incorporar tudo isso. Na próxima aula, nós vamos acender juntos essa Hanukkah. A primeira vela, nós vamos estar juntos, graças a Deus. E que haja luz e muitos milagres para todos nós.